Qual é o tema? Nós vamos falar sobre o tema do mês, né? Natal. O Natal que nós queremos para Jesus, né? Primeiro, eu quero agradecer o convite da direção, mais uma vez, me dá a oportunidade de estudo, né? Porque quando nós estamos aqui na frente é porque nós estamos precisando ouvir mais do que aqueles que estão sentados aí na frente. Então, por isso que nós estudamos e estudamos e estudamos para podermos crescer, evoluir, não é? Nós estamos novamente no mês de dezembro, né? E o Natal está aí. Mas o que seria esse Natal? Né? O que significa o Natal para todos nós? Eu fiz aqui um pequeno resumo com a ajuda da internet, obviamente, que eu quis fugir do tema, aquele Natal dos profetas, da manjedoura, né? Eu quis falar o que é que Jesus espera nessa época que nós comemoramos o Natal. Bem sabemos que não era dezembro o nascimento de Jesus, mas convencionou-se que no dia 24, 25 comemoraríamos, né? Estaríamos em comunhão, todos nós com Jesus, comemorando a data do seu nascimento. Então, para nós espíritas, não interessa que dia que ele nasceu, interessa são os ensinamentos que ele nos trouxe e que nos deixou guardados em nossas consciências, não é? Então, o Natal não deve ser para nós apenas aquela data, Jesus nasceu na manjedoura, coitadinho, pobrezinho, não era um lugar digno daquele rei que se esperava que ia chegar, né, para salvar o povo da escravidão, toda aquela história que nós conhecemos antiga, mas aí veio a igreja e convencionou uma data que reunisse todos aqueles que eram católicos para comemorar o nascimento de Jesus, e está formalizado aí. Mesmo não sendo esse o mês do nascimento de Jesus, mesmo não sendo esse o dia do nascimento de Jesus, todos nós nos congregamos num pensamento, nós nos unimos numa fraternidade, num amor. Parece que nós ficamos mais humanos, mais receptivos ao outro, né? Eu até costumo brincar, que pena que nós não comemoramos o nascimento de Jesus, o Natal, o ano inteiro. Seria muito melhor, não é? Porque nessa época é muito fácil a gente beijar, abraçar. E infelizmente as pessoas estão preocupadas em correr para as lojas, comprar presentes, né? Fazer pedidos. Os próprios pais, alguns, incentivam seus filhos a escrever cartinha pedindo, né, o que ele quer de presente para ele, quando na realidade não é o dia dele, é o dia de Jesus. Então nós é que temos que presentear Jesus, não é? Então, por isso que eu estou perguntando aqui, qual é o presente que daremos a Jesus nesse Natal? Jesus, para nós espíritas, ele é o guia e modelo da humanidade. Isso aí, desde que a gente entra numa casa espírita, que a gente escuta, né? Quem é Jesus? Guia e modelo, né? Primeiro, todo mundo responde. Mas temos alguma coisa. Kardec nos apresenta Jesus como o tipo mais perfeito que Deus nos deu para servir de guia de conduta. Não veio apenas ensinar, ele veio exemplificar. Porque ensinar é muito fácil. Ensinar é fácil. A gente detectar o erro do outro, mole. Agora, nós nos enxergarmos, aí é que mora o perigo, né? É difícil. Então, Jesus não veio só para ensinar, ele veio exemplificar. Ele não veio só falar de amor, ele veio viver o amor até o máximo sacrifício. Jesus não questionou a vontade do Pai. Jesus não questionou o sofrimento. Jesus não questionou a tristeza que estava ao seu redor. Ele trazia sempre uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem, acima de tudo, de esperança para aqueles que o seguiam, não é? Então, o que agrada a Jesus? Não no Natal, mas sempre. O como nós podemos agradar a Jesus, né? Primeiro, amando Deus, acima de qualquer coisa, o amor a Deus.
O amor ao próximo como a si mesmo, né? Eu vou amar o meu próximo como eu me amo. E terceiro, o amor a nós mesmos. Porque tem pessoas que não se amam, se deixam levar. Ah, deixa eu ver o que a vida me reserva. Não, não é o que a vida me reserva, é o que eu quero para a minha vida. Como eu quero viver a minha vida. Como eu quero viver e tentar exemplificar os ensinamentos, né? Porque dizer que a gente exemplifica, a gente estaria mentindo. A gente ainda está falhando e falhando muito. Porque às vezes eu estou falando aqui uma coisa muito lindinha, chego ali embaixo, tem alguém sentado em cima do capô do meu carro, eu vou querer dar um ataque, não é? Porque essa ira, essa coisa ruim, a gente ainda tem dentro de nós, mas estamos a caminho da evolução. Eu sempre falo lá na casa de Eurípides, gente, a gente não está aqui estudando espiritismo, não está estudando o livro dos médios, o céu e o inferno, para sofrermos. Ah, eu não fiz isso, meu Deus, eu não ajo assim. Não, nós estamos aqui para aprender a não cometer os erros que nós já cometemos. Porque, como dizia Chico, né? O que está feito, não posso mudar. Errei. Reconheço meus erros? Ótimo. Vamos tentar não cometê-los novamente. Esse é o ensinamento, né? E o que realmente agrada a Jesus? Aí é que começa os nossos questionamentos, né? Primeira coisa, perdoar. Perdoo, mas não quero mais, nunca mais ver na minha frente. Será que eu perdoei mesmo? Não. Por quê? Porque o meu orgulho está acima do perdão. Eu sou mais importante do que aquele ser que me fez uma ofensa e que eu não quero ver nunca mais. Está perdoado, mas ele lá e eu cá. Esse não é o perdão que Jesus nos ensina, né? Ajudar. Quantas vezes nós usamos a indiferença em vez de ajudar? É mais fácil para a gente fingir que não está vendo um irmão caído na rua. É mais fácil para nós vermos o necessitado e coçar a perna aqui, o necessitado passa, né? Ai, já passou. Ai, pensei que ele fosse me pedir alguma coisa. Somos nós, espíritas, fazemos isso. Não estou dizendo que você faz, ou você... Nós, seres humanos, principalmente os espíritas, temos que estar atentos a esse fingir que não estou vendo. Nós devemos estar sempre prontos para estender a mão e ajudar. Se eu não posso ajudar com alguma coisa material, que eu possa ajudar com conforto. Vem cá, meu irmão, levanta desse chão. Vamos, você está com fome? Vamos ali na lanchonete, vamos comer alguma coisa. Você precisa de uma roupa? Vamos ali que eu sei onde está doando, ou eu posso te comprar um agasalho. Enxergar o outro. Isso é ajudar, porque nós gostamos muito de... Ih, caramba, tá vindo na minha direção. Infelizmente, nós ainda somos assim, né? Outra coisa que agrade muito a Jesus, ouvir com paciência. Nossa vontade é criticar, tu já me falou isso 1000 vezes. Vamos ter paciência. Se a pessoa está repetindo, é porque aquilo ainda está machucando, ainda está doendo. Que nós saibamos ser esse ouvido, esse ombro que presta o socorro àquela pessoa que ainda precisa ouvir. Ele não precisa de crítica, porque quando ele está desabafando, ele mesmo já está percebendo que alguma coisa não está caminhando bem para ele. Então, ouvir com paciência, quando na realidade nossa vontade é sair de perto. Tá, depois a gente... vamos marcar para conversar. E a gente deixa aquele irmão que precisa falar naquela hora, naquele momento. Porque quantas vezes a gente vê nas histórias espíritas que os nossos antecessores que nos precederam salvaram pessoas do suicídio, porque pararam o que estavam fazendo para dar atenção. Então nós também podemos ser essa pessoa que pode impedir até uma coisa mais grave, né? Um pensamento mais pesado,
Você pode interferir e mudar quando a gente ouve com paciência. Silenciar. Silenciar quando a palavra destrutiva ameaça escapar. O famoso te avisei. Ah? Quem nunca falou te avisei? Eu já. Um monte de vezes. Um monte. Eu te avisei. Eu falei. Caramba, e aí? O meu papel não é eu te avisei. O meu papel é levar uma palavra que faça com que aquela pessoa compreenda que ele cometeu um engano, mas que tem como consertar, não é? Mas para a gente é muito mais fácil. Eu te avisei e vira as costas, se vira. Né? No nosso filho, a gente vai ficar ali tentando viver o problema dele. Não, mamãe resolve. Se for mamãe, então, papai até fala. Esse camarada aí tá pelo caminho errado, você fica passando a mão na cabeça. Agora a mamãe não, a mamãe vai. Eu tenho meu filhinho de 48 anos, que até hoje eu falo: filho, por que você não falou com a mamãe? O que a mamãe vai fazer com um homem de 48 anos, pai de 3 filhos, com uma mulher, com uma esposa? Mas eu falo, não é? Amor de mãe é uma coisa, de pai também, mas o de mãe, meu Deus do céu, doido. E o amor de vó? E o amor de bisavó, porque eu já tenho uma bisneta de 7 anos, Helena. Gente, quando eu olho para aquela coisa, tenho uma bisneta de 7 anos. A minha neta, mãe dela, tem 28. Com 21 anos, ela me fez bisavó. Falei, que absurdo! Como assim? Ah, porque a minha bisavó era velhinha, não estava tudo... Ah, como assim eu sou bisa, não é? Então, as coisas estão evoluindo, né? Estender a mão, quando na realidade a nossa vontade é virar o rosto, se encaixa no ajudar, né? Estender a mão, a vontade é virar para o outro lado, mas eu... Toma isso aqui. Quer dizer, você não está dando o seu coração, você está dando uma coisa para se livrar, seja material ou seja uma palavra, não é? Então a gente não está estendendo a mão. Orar quando a tentação é desesperar. Gente, quantas vezes nós passamos por situações desesperadoras? Eu estou com 2, desculpe falar em assunto particular, eu estou com 2 irmãos com câncer. Quer dizer, um teve o câncer, fez o transplante de fígado, há 1 ano e meio, está em recuperação. A outra, minha irmãzinha, tem 62 anos, ela é especial, ela não fala, ela emite sons, mas andava pela casa, fazia as coisas dela, autista, além de tudo. Não satisfeita com a deficiência mental, autista, com crises de epilepsia. Agora, esse ano, início desse ano, a menina teve um AVC. A menina teve um AVC e ficou paralisada do seu lado esquerdo e nós ficamos enlouquecidos, porque ela não fala, está doendo aqui, dói ali, a gente sabe que, pelo olhar dela, que ela está em sofrimento, mas a gente não sabe o que fazer. Teve um AVC em casa, corremos para o hospital. O que foi descoberto? Um câncer no intestino. Está com a bolsa de colostomia, está naquela situação horrorosa, ficou fevereiro, março, abril, maio, início de junho e veio para casa. Quase 5 meses internada. Agora, há 2 ou 3 meses atrás, apareceu um outro caroço. Vamos ver, outro câncer. Operou, né? Vamos fazer exame de sangue, fazer não sei o quê. Metástase nos linfodos. É linfodos que fala. Totalmente tomada. O médico falou para o meu padrasto, olha, nossa neném, que a gente chama ela de neném, nossa neném está parecendo um formigueirinho, cheio de formiguinhas no corpo inteiro. O que deu para tirar, nós tiramos. O que nós entendemos com isso? Que devemos dar a ela todo o conforto, todo o amor necessário, possível e impossível, para que ela possa vencer essa prova, porque não foi falta de sorte dela. Não é a prova dela, é a prova de todos nós que a amamos, que estamos vendo ela definhar em cima de uma cama. Mas toda vez que eu chego lá,
Cadê o amor da minha vida? Ela abre aquele sorriso de banguela porque ela perdeu os dentinhos, porque ela não deixava botar aparelho, ela tinha que tomar anestesia geral para poder cuidar do dente. Foi uma trajetória sofrida. Mas nós sabemos que a colheita dessa encarnação vai ser maravilhosa. Porque o que ela está passando com um sorriso nos lábios, eu não sei se eu passaria, não é? Então, quando eu olho para ela, eu não tenho pena dela. Eu não tenho pena. Eu agradeço a Deus a oportunidade que ela está tendo de passar por essa expiação, ou por essa prova, ou sei lá o que é isso, com um sorriso nos lábios, não é? E nós, estando ali, presente, nenhum dos cinco, né, com ela 6, nenhum dos 5 irmãos virou as costas. Estamos todos nós lá, a gente ainda brinca com ela assim, menina, nós não somos seus empregados não, tá pensando o quê? Porque tem que coçar as costas, ela dá a cabeça, tem que coçar a cabeça. Eu chego lá, ela fala assim, quelelé, porque ela adora picolé e eu acostumei dar picolé para ela. Então, eu e o Lelé somos um único ser. Então, eu chego lá, dou lelé para ela. O meu outro irmão, ela olha que é peixe. Peixe. Aí tem que fazer caldinho de peixe, porque ela não pode mastigar, então tem que ser caldinho. Viramos ali escravos. A gente chega lá e fica assim, por não, senhora, por não. Porque, na realidade, o quanto nós devemos... Quanto, isso que eu ia falar, na realidade, quanto nós devemos a esse espírito, não é? Então... Já estou desviando do assunto. Nós sabemos que família é o local que se reúnem espíritos o quê? Devedores. Que estão ali para quê? Se refazerem das mágoas passadas, para superar as mágoas, os erros, os rancores. E a gente está indo. Nós não quer nem saber, a gente está indo aos troncos de barranco. Tem dia que eu vou para a casa espírita com o olho dessa altura, porque de chorar. Porque a gente se sente impotente, né? Se a gente pudesse ajudar, a gente faria. Minimizar, sei lá, fazer qualquer coisa. Deus, dá um jeito, né? Mas a gente sabe que é necessário que ela passe por isso. Voltando para o Natal, né? Então, orar. Orar quando nós estamos em desespero. Porque é essa hora que a gente mostra a confiança que nós temos nisso que a gente estuda. O que adianta eu fazer curso, estudar o livro dos médios, livro dos espíritos, Céu e Inferno, Gênese, ler tudo de André Luiz, tudo de Chico Xavier, maravilha, mas não confiar nisso para a minha vida, é só para a vida do outro? Não é? Então o Espiritismo é essa doutrina que faz com que a gente sorria quando a vontade é de chorar. A gente pode chorar, a gente deve chorar. Nós não devemos lamentar, porque cada um de nós tem um caminho a seguir. E eu não sei como será o meu caminho quando eu virar essa porta dali. Nenhum de nós, não é? Então, que saibamos orar, né? E não desesperar. Fazer o bem discretamente, sem publicidade. Opa! Gente, olha aqui, ó. Estou trazendo para a Casa Espírita, aqui para a Hora Celeste, um caminhão de cesta básica. Vou botar no jornal, vou botar um carro de som aqui para todo mundo ver. Isso não agrada a Jesus. Agrada a Jesus eu falar assim, caramba, esse mês eu recebi o 13º. Vou comprar 2 cestas básicas, vou entregar lá na Casa Espírita. Aí chego eu aqui para distribuir. E sai batido. Não precisa esperar. Não vai me agradecer, não? Ou fui no mercado, nesse calor danado, e não vai falar nada? Não é? Fazer o bem discretamente. E a gente não está vendo isso por aí. Mas na Casa Espírita nós vemos. Graças a Deus. Não é? Estamos todos trabalhando aqui quietinhos. Pedir daqui, pede dali, vamos fazer essa quentinha, vamos fazer agora Natal, coitado, o pessoal mais necessitado da rua, acho que eles não aguentam mais comer rabanada, porque as casas espíritas todas estão enchendo os bichinhos de rabanada, não é? Mas a gente não gosta de rabanada, eles também gostam, então vamos dar rabanada. Semana que vem, eu acho que é dia 19, nós vamos nos reunir para fazer mais rabanada, sanduíche,
refresco e salada de frutas para levar para eles. Vamos dar uma variada na rabanada só, né? Então, discretamente, o que acontece quando a gente faz tudo isso? Nós estamos reformando a nós mesmos. Eu não estou reformando quem está me ouvindo ou a quem eu estou ajudando. Eu estou fazendo a minha reforma íntima. Eu estou pensando primeiro no outro, depois em mim. Aliás, a gente nem deve. A gente faz para o outro, a gente não tem tempo de pensar no nosso próprio bem-estar, porque é tanto outro precisando, tanta gente mais necessitada do que nós, que a gente tem até vergonha de falar que precisa de alguma coisa, né? Na realidade, nós temos tudo. Nós temos todo o necessário para vivermos bem, felizes. Se a minha casa é bonita, ótimo. Se a minha casa é um barracão, ótimo. Se eu moro em uma casa de 3 andares, ótimo. Se eu moro numa casa de 4 salas, ótimo. Tenho um teto sobre a minha cabeça para me agasalhar do sol, da chuva, do frio, até do calor, porque a gente já pode botar um ar-condicionado em casa. Então eu vou reclamar de quê? Que meu carro é 2020? Já estamos em 2026, eu não troquei meu carro, que absurdo! Estou infeliz. Posso reclamar depois de tudo isso que a gente está conversando? Quantos aí estão pendurados no BRT? Pendurados no trem? No metrô? Quantos estão a pé? Porque não tem como ir para casa? E quantos não vão para casa porque é muito longe, dormem na rua? Porque no dia seguinte tem que voltar para trabalhar, ele não pode gastar esse dinheiro da passagem. Então nós somos muito felizes. Então nessa época, né, se nós queremos presentear Jesus, ele nos diria: amai-vos, fazei aos outros o que desejais que eles vos façam, e vivei em paz. Ele nos diria isso. Esse é o presente. E o Espiritismo não cria uma moral nova, né? Ele explica a moral de Jesus com clareza e razão. Onde é que está esse estudo? Esse estudo, ele está ali, pertinho da gente, aqui no Livro dos Espíritos. As leis morais, não é? A lei de adoração, a lei de trabalho, de reprodução, de progresso, de igualdade, de liberdade. E a nossa, que o Espírito adora estudar essa lei. Olha o sorriso, ó. Lei de justiça, amor e caridade. Não é fácil falar? Não é bonito? Lei de justiça, amor e caridade. Nós praticamos essa lei? Do trabalho nós praticamos porque precisamos viver. Da liberdade nós exigimos porque eu tenho livre-arbítrio, ninguém manda na minha vida. Né? Qual é a outra aqui? Lei de igualdade. Eu já consigo olhar para o outro sem preconceito, mas muitos não. Mas essa lei de justiça, amor e caridade é aquilo que o espírita, né? Nós, estudantes da doutrina espírita, adoramos. Né? Ela é a síntese da moral cristã. Ela resume tudo. É nela que Jesus se reconhece e que nós nos reconhecemos como irmãos de Jesus verdadeiramente, porque falar que Deus é o Pai Supremo Criador, Jesus seu Filho que foi enviado, o único ser perfeito, e eu sou irmã de Jesus. Faço isso, mas eu estou agindo parecidinho com Jesus? Um pouquinho parecido? Talvez não. Se nós pararmos para refletir, nós vamos ter certeza, e eu vou tirar esse talvez, porque nós não estamos, não é? Então, a justiça para pensar, é nela que o discípulo de Jesus se reconhece, é nesta lei, na lei de justiça, de amor e caridade. Se eu estou sendo justa, se eu estou vendo o outro com amor, se eu estou sendo caridosa, eu estou vivendo a lei que ele nos trouxe e que está, acho que é no capítulo 3, sei lá, eu não guardo muito não, as leis morais, né? 3, né? Tem gente que fala capítulo 3, item não sei o quê, página não sei da onde, terceiro parágrafo. Jamais eu vou fazer isso. Não adianta que eu não sei. Esse eu até acertei. Não está escrito não. Eu lembrei do estudo, né? Então, é nela que o discípulo de Jesus se reconhece.
Justiça para pensar e agir com equidade. A justiça que eu uso com você é a mesma que serve para mim, e serve para ela, e serve para quem está no chão, lá na rua, e serve para quem é o chefão lá no trabalho, e serve para quem tem muito dinheiro, e serve para quem tem pouco. Equidade. Somos todos irmãos, estamos todos no planeta Terra, um planeta de provas, de expiações. Aqui ninguém é melhor do que o outro. Se fôssemos melhores, não estaríamos aqui. Todos nós aqui, não tem santinho. Há pouco tempo teve esse caso triste desse menino que foi medicado com adrenalina e veio a óbito, né? Coitadinho, inocente. Que coisa, uma criança pura, inocente. Quando eu ouvi esse caso, imediatamente me veio à mente os campos de concentração nazistas, não é? Aqueles que assassinam outras pessoas com injeção letal. Aqueles que usam o veneno para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece se eu aplicar uma ampola. Não aconteceu o que eu queria não. Mas se eu misturar essa ampola com não sei o quê, vamos ver o que acontece. Usando os nossos irmãos como cobaia. Será que esta criança, que é digna do nosso amor, das nossas preces? Claro que é. Porque ela veio respondendo a uma lei, que é a lei de causa e efeito. A lei foi cumprida. Nossa, mas vocês espíritas são tão frios. Nós conhecemos a lei. O que eu faço, eu vou colher. Ah, mas fulano fez o mal a vida inteira e morreu lá em berço de ouro. Será que ele está em berço de ouro? Lá na eternidade, na espiritualidade? Será que eu sou tão perfeita assim que eu tenho o direito de querer a justiça agora para eu ficar satisfeita? A justiça de Deus, ela é feita na hora que tem que ser. Essa médica, essa enfermeira, tem o escândalo é necessário, mas ai daqueles que dê origem ao escândalo. Será que esses não foram vítimas dele? E serviram de instrumento, porque elas não fizeram essa medicação por vontade própria, foi por erro. Esse erro, será que já não estava prometido acontecer? Será que esses espíritos comprometidos já não sabiam que nessa encarnação isso iria acontecer? Será que eles já não estavam, antes de encarnar, compromissados uns com os outros para que isso acontecesse? Ah, e os pais? Eles não têm nada com isso. Ah, tem. Eles também são devedores. Eles também precisavam perder essa criança linda, maravilhosa. 5 anos, né? Nos seus 5 aninhos de vida. Um anjinho puro. Não é que a gente pensa? Esses pais também estão comprometidos. Todos nós já vimos uma teia de aranha. Todos nós. Assim é a nossa vida, a nossa convivência. Nós estamos todos emaranhados. Nós não estamos aqui juntos por acaso. A minha família não é minha família por acaso. Meu chefe não é meu chefe por acaso. Aquela nora que perturba a tua vida, que você quer usar aquela lei lá, né? Tô ouvindo, mas minha vontade é dar um soco na cara dela, né? Sorrindo. Ela não está ali, ela não é minha nora à toa. Nós nos devemos. Então vamos procurar nos compreender, nos ajustar enquanto estamos a caminho. Porque quando passarmos para o lado espiritual, né, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, nós vamos estar despidos de qualquer roupagem que nos esconda uns dos outros. Nós vamos nos enxergar como nós realmente somos, ou amigos, ou inimigos, ou rivais, não sei. Aí nós vamos nos enxergar e vamos na nossa consciência ver onde que eu errei. Caramba, eu acertei aqui, já melhorou um pouquinho. Eu vou pedir perdão.
Vamos pedir perdão um ao outro, não é? E vamos recomeçar, vamos combinar uma nova encarnação, mais um pouquinho suave, porque nós já aprendemos um pouquinho. Ah, então tá, você me aceita como teu filho? Aceito. Você vai ser um pai legal para mim? Eu vou vir sem um braço, você vai me aceitar? Vou te amar do jeito que você for. A gente combina. Nada acontece aqui sem querer. Nós combinamos, não é? Então, seguir caridade para... amor para sentir. Quem não tem amor não sente nada. A gente cansa de dar de cara com pessoas completamente alienadas, que não têm nenhum sentimento pelo outro. A gente vê por aí, né? Alguns irmãos nossos que estão no descaminho, tirando a vida do seu concorrente por um punhado de pó. Um punhadinho de pó. Ou por uma posição de chefe daquela área, não é? Eles se veem com amor um ao outro? Não. Eles estão ali como inimigos mortais. Não estão conseguindo se afinar com as leis divinas. Vão ter que passar por um planeta um pouquinho mais difícil do que provas e expiações. Vão reencarnar lá num planeta mais difícil, mais sofrido, né? Escurinho, não vai ter sol para ir à praia, não é? Então, também esse irmão é digno de pena, porque ele está no mesmo planeta que eu. Ele é tão devedor, ele é um pouquinho mais devedor do que eu, mas somos devedores também, né? Então, e transformar a caridade sempre em ação. Ah, coitado de fulano, tá lá, 5 filhos, passando fome. Ah, tá bom, eu vou para casa. Nossa, o que tem para janta hoje? E ó, aí vou dormir, ligo meu ar, minha TV, já acabou a minha caridade. Eu não fiz um prato e levei para aquela família. Ou melhor, eu não peguei o meu prato e dei, porque eu posso muito bem dormir com chá. Então, nós temos que transformar esse pensamento de caridade em ação. Ah, não, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar lá no Aura Celeste, vou limpar o salão. Quando eu me aposentar. Aí tu se aposenta, você pensa assim, trabalhei a vida inteira, eu vou descansar. Que coisa que a gente esquece fácil, né? Como nós esquecemos fácil. Eu lá quero saber de limpar salão nada, deve ter alguém lá que não fez nada a vida inteira, eles que limpem. Eu vou para lá para assistir a palestra, beber água fluidificada, tomar meu passe e tá bom demais. Ou então aquele irmão lá que estudou, fez o Pentateuco, passou lá pelas salinhas, estudou tudo bonitinho, fez curso de passe, ele dá passe. Né? E ó, eu dou passe, né? Tem gente que acha que isso é uma coisa fabulosa. Sou médium. Já viram isso? Eu sou médium. Eu já vi. Falei, que legal, você é médium, que bom, legal. Acabou o assunto, porque a pessoa que fala isso, ele nem sabe o que está falando. Então a gente espera que ele amadureça para a gente poder chegar com as palavrinhas de mansas para levar o conhecimento para ele, né? Todos nós somos médiuns, né? Uns ostensivos, outros não. Mas quem diz que eu sou médium, não sabe o que é ostensivo. Deixa ele feliz porque ele é médium, né? Eu, infelizmente, eu ainda estou naquela, meu Deus do céu, por que eu nasci assim? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que ter contato com esses espíritos? Ai, meu Deus do céu, dor de cabeça, dor não sei aonde. É uma coisa de doido. Eles atacam. Essa época, então, que a gente está com esse espírito de fraternidade, eles não gostam. A gente sabe que esses irmãozinhos com um pouco menos de luz, eles estão tentando pegar a gente aí. Primeiro errinho que você cometer, ele cola no teu pescoço. Ai, eu tô com uma dor na minha coluna. Ele tá sentado aqui, ó, cavalgando em você. Você abriu para ele,
você abriu a tua afinidade para ele sentou aqui. Aí minha coluna, é o peso, dói. O peso do irmãozinho dói. E ele está lá rindo da gente. Por isso que nós devemos estar sempre ligados naquilo que nós estamos estudando, naquilo que nós abraçamos. Eu não estou aqui porque eu adoro falar em público. Eu já falei em público a vida inteira. Eu queria estar em casa no ar-condicionado, mas eu abracei isso como uma forma de melhorar o meu espírito, de atenuar um pouquinho aquilo que eu ainda tenho que resgatar. E é muito, hein? Porque do jeito que eu cometo erro, meu Deus do céu. Às vezes eu fico, Sônia, você só falta dormir dentro do Eurípides, tu não aprende? Não é possível? Não é possível, mas é a consciência. Ninguém está dizendo para mim. Que bom que o sinalzinho vermelho, o amarelo já está lá, pá, 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 não é? Porque tem pessoas que sequer pensam se estão certas ou se estão erradas. Então, seguir essas leis é viver a conduta espírita verdadeira. É viver essa conduta. E viver essa conduta é o presente mais significativo que podemos oferecer ao Cristo. Jesus não deixou livros, não deixou templos, não deixou monumentos escritos, porém, ele nos deixou uma coisa muito maior. Eu quero que vocês falem, o que ele nos deixou? Uma coisa muito maior. Minha consciência. Eu não preciso ir para um templo, ficar de joelho no milho. A minha consciência vai dizer onde é que eu estou errando. Isso Jesus escreveu dentro de nós, dentro da nossa consciência, não é? O que a gente sabe de Jesus é contado pelos apóstolos, e o que os apóstolos nos contaram foi transcrito pelos homens. Então, o Espiritismo é a fé raciocinada. Nós lemos, estudamos Kardec, nossa conduta deve ser baseada no Pentateuco, naquilo que os Espíritos nos trouxeram. E os Espíritos nos trouxeram não só o Pentateuco, como as obras subsidiárias, não é? As psicografias. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que está lendo pela primeira vez há 2000 anos. Mas como é que Chico escreveu isso aqui? Ele não era analfabeto? Eu falei, quem é que disse que Chico escreveu isso? Quem falou para você? Está escrito aqui de Chico Xavier. E o resto? Lê o resto. Pelo Espírito de Emmanuel. Porque Chico não tinha condição de usar aqueles termos. Como é que eu não vou acreditar no que eu estou lendo? Como é que Chico Xavier escreveria uma literatura com palavras rebuscadas da época romana? Só o Espiritismo explica isso. Outras religiões dizem que é o demônio que está falando. Mas eles não acreditam em espírito, como é que o demônio vai falar lá, né? Então, mas deixa isso para lá, né? Então, Jesus nos deixou a consciência humana. Cada um de nós traz, gravado no íntimo, um chamado silencioso. O chamado do amor, do perdão, da simplicidade e da confiança em Deus. Esse legado, olha que delícia, esse legado não envelhece, não se perde, não se altera com o tempo. Ele permanece esperando só uma coisinha, pequenininha, que nós despertemos para ele. Deus não tem pressa. Ele nos dá o tempo que for necessário, que a gente precisa aprender. Então, ele permanece esperando o nosso despertar. Então, o que estamos fazendo com a luz que Jesus colocou em nós? Estamos ampliando essa luz? Ou seja, estamos divulgando? Estamos exemplificando? Ou essa luz é só minha? Eu aprendi sozinha, não vou passar nada para ninguém, não. Eles que leiam, não. Ampliar essa luz, né? Ou nós estamos escondendo sob as sombras da irritação, da mágoa e do egoísmo? A gente vive irritado, a gente vive com aquele mimimi, aquele egoísmo. Eu já fiz muito, ele que procura o caminho dele. Isso a gente tem que tirar da nossa mente. E é como eu digo, quando eu fiz uma pequena cirurgia,
e a médica pediu que eu usasse uma cinta. Aquele negócio, nem respirava. Falei, isso não é de Deus, gente. Cinta não é de Deus. Ainda mais com esse verão enlouquecido do Rio de Janeiro, não é? Então, essas sombras da irritação, da mágoa, do egoísmo, a consciência é o templo onde Jesus deseja entrar. A nossa consciência é um templo. E esse templo é onde Jesus deseja entrar. E ele pede uma coisa só para a gente, para ele entrar. O que a gente precisa deixar aberto para que Jesus entre? As portas do nosso coração, do nosso querer. Então, o que nós vamos entregar a Deus? Nós vamos entregar um gesto de perdão a Jesus nesse Natal, um gesto de perdão que a gente adia há tanto tempo. Vamos perdoar aquele irmão que pisou no nosso pé sem querer, ele já pediu desculpa 1000 vezes e a gente não dá. Vamos perdoar esse irmão. A reconciliação com aquele irmão que falou uma besteira lá quando eu tinha 12 anos e eu não esqueço, nunca vou esquecer. E a gente já está com mais de 60, está na hora, né? Eu tinha 12, né? Vamos reconciliar com esse familiar. Mas ele é daquele partido. O problema é dele. Ele come carne, eu não como. O problema é dele. Não é? Vamos nos reconciliar com esse familiar, porque ele não é nosso familiar por acaso, né? Talvez uma mudança íntima, um vício moral que podemos abandonar. Será que a gente tem algum vício? Mas eu não bebo, eu não fumo. Eu não tenho vício nenhum. Mas eu tomo conta da vida do vizinho. Eu falo mal da filha do meu amigo ali que não tem uma conduta. Será que eu não tenho vício nenhum? Temos sim. O Gilberto Bordalha que fala, é fofoca espírita, né? Fofoca espírita, ele diz que não faz mal a ninguém. Mas a gente tem a fofoca espírita. E olha lá, fulano veio à reunião espírita com essa roupa apertada, transparente. Pensa na palestra que você está ouvindo, deixa a roupa do outro para lá. A pessoa está preocupada com o que o outro está vestido, não é? Isso é agradar a Deus, né? Uma mudança aí, talvez a dedicação ao bem seja silenciosa, constante, inspirada, né? Jesus espera atitude. Até que horas eu vou? Jesus espera de nós atitude, né? Ele espera que o evangelho seja tatuado no comportamento, não apenas na memória. Não é essa tatuagem que ele espera. Ele quer que o evangelho dele seja tatuado na minha memória, para que essa tatuagem se reflita no meu comportamento. É isso que Jesus espera de nós. Nesse Natal, o presente que Jesus deseja é simples. Ele deseja que renasça em nós, que nossa vida se pareça mais com a dele, que nossa jornada seja uma continuidade do seu amor. Gente, mas eu não estou muito longe disso, não interessa. Vamos pensar que a gente vai conseguir, sim. Se não for agora, nós teremos outras oportunidades, né? Então, o Natal é um convite para refletir. Uma coisa que a gente não gosta muito. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem desejo ser? E o que Jesus espera de mim? Eu não sei o que eu faço quentinho, eu faço palestra, eu vou lá, dou aula, dou passe. O que ele quer mais? Sinceridade em tudo aquilo que eu estiver fazendo. Que meu coração esteja aberto naquele momento, verdadeiramente para o meu próximo, né? Se quisermos verdadeiramente homenagear o Cristo, basta seguir seus passos. Mas eu não vivi naquela época, como é que eu vou saber? Sabe? Quando você vai fazer alguma coisa errada, você olha para o lado para ver se ninguém está vendo. Por que se você sabe que está certo, não precisa olhar para o lado? Mas a consciência está lá, não é? Então, nós precisamos amar mais, julgar menos.
servir mais. E esse é difícil, hein? Reclamar menos, agradecer mais, ferir menos, compreender mais e ajudar sempre. Esse é o presente, um presente que não custa dinheiro, mas custa muito esforço, custa força de vontade, custa o nosso querer, custa a nossa modificação interna. E nós, às vezes, não queremos mudar. Nós queremos continuar nesse caminhozinho porque eu estou certa. Fulano é que está errado, eu estou certa. Então, um presente que não se compra, um presente que se constrói, um presente que não se embrulha, mas se vive. O presente que eu estou vivendo, esse amor que eu estou pedindo, que Jesus nos pede, é o presente que agrada a Ele. Não é ficar meia-noite com aquela ceia linda, maravilhosa, todo mundo bebendo, enchendo, comendo, depois vai passar mal que não dá nada a noite inteira, porque comeu demais. No dia seguinte vai acordar com a cabeça pum, 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 porque o fígado não está aceitando aquele monte de pernil que a gente comeu delicioso, né? Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a família esteja reunida em harmonia, em fraternidade, com jantar simples, com abraços sinceros, com amor no coração. Eu hoje estava mexendo nos meus livros, eu achei esse papelzinho aqui, Tempo de Amar. É uma poesia que eu vou ler encerrando. É uma mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier no Grupo Espírita da Prece, em reunião pública da noite de 25 de setembro de 1982, em Uberaba, Minas Gerais. O título é Tempo de Natal. Senhor Jesus, ante o Natal, que nos refaz na terra o mais formoso dia, somos gratos a todos os irmãos que te festejam, entrelaçando as mãos nas obras do progresso. Vimos também trazer-te a nossa gratidão pela fé que acendeste em nosso coração. Mas se posso, Jesus, desejo expor-te o meu pedido de Natal. Falando de progresso, rogo-te, se possível, guiar os homens e as mulheres, sejam de qualquer nível, para que inventem, onde estejam, novos computadores que consigam contar as crianças que vagam nos caminhos sem apoio e sem lar. E os doentes, cansados e sozinhos, presos no espaço de ninguém, para que se lhes dê todo o amparo do bem. Auxilia, Senhor, a humana inteligência a fabricar foguetes, dentro de segurança que não erra, que possam transportar remédio, alimento e socorro, onde a dor apareça atribulando a terra. Que o mundo te receba as bênçãos naturais, doando mais amor aos animais, que nunca desampare as árvores amigas, não envenene os ares, nem tisne as fontes, nem polua os mares. Que o ódio seja, enfim, esquecido de todo, que a guerra seja posta nos museus, que em todos nos impere o imenso amor de Deus. Que o teu Natal se estenda ao mundo inteiro e que, pensando em teu amor, de cada amanhecer, que todos resolvamos fazer um dia novo de Natal e que, encontrando alguém, possamos repetir, tocados de alegria, de paz, amor e luz. Companheiro, bom dia. Hoje também é dia de Jesus. Maria Dolores. Gente, muito agradecido, que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos inspire e nos envolva nessa paz que nós conversamos hoje e que certamente tocou o meu coração. Espero que tenha tocado de todos vocês que nos assistem. Muito obrigada. Boa noite. Sônia, obrigada muito, muito, muito.